Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. A gente está dando continuidade ao nosso estudo, ao terceiro dia de estudos sobre as subpersonalidades. Eu vou ler esse slide aqui novamente, que a gente parou nele na semana passada, para fazer um link com o estudo dessa manhã, tá bom? Lembrando que a qualquer momento vocês podem me interromper com dúvidas, comentários ou qualquer coisa que vocês acharem pertinente. Conflitos das ou entre as subpersonalidades. Obviamente, em cada um de nós há muito mais subpersonalidades do que as ilustradas como exemplos. Diferentes subpersonalidades interagindo entre si podem criar conflitos de um tipo diferente, dependendo do tipo do nível do inconsciente de onde elas vêm. A psicossíntese distingue três tipos de conflitos, cada um com características e dinâmicas específicas. Então, conflitos psíquicos, conflitos morais e conflitos espirituais ou crises, que a gente falou um pouquinho na aula passada. Trabalhar com subpersonalidades também tem um aspecto preventivo muito importante. Muitas vezes, o papel com o qual nós nos identificamos mais, por exemplo, a parte que melhor representamos na sociedade é limitadora e nos impõe mutilações. Vamos ver por quê. A identificação total com uma função, por mais nobre que seja, tende a favorecer a repressão no inconsciente de partes da psique que não se enquadram nessa função, mas que também são vitais e mereceriam o desenvolvimento adequado e a expressão adequada. Esse é um pensamento do Roberto Assagioli. E faz muito sentido, né? A gente não está falando, ele não está falando aqui nem especificamente de uma subpersonalidade, ele está falando de uma determinada função que a gente tenha. Lembra que a gente estudou as funções psicológicas, segundo a psicossíntese, que são um pouquinho diferentes daquelas que foram trazidas pelo Jung, no sentido de que tem mais, né? Então, a psicossíntese considera como funções o pensamento, a emoção, a sensação, a imaginação, os impulsos e desejos e a intuição. Então, da mesma forma que quando a gente está identificado muito com uma dessas funções, a gente deixa as outras meio de lado. Mesma coisa quando a gente está muito identificado com um determinado papel que a gente ocupa na nossa vida, em geral a gente tende a reprimir os outros ou suprimir os outros, e a mesma coisa quando a gente está muito conectado com uma subpersonalidade, a gente da mesma forma tende a suprimir as outras. Então, por isso que a gente sempre fala muito da importância da desidentificação, de encontrar aquele espaço interno desidentificado, né, cada vez mais consciente, da onde a gente possa realmente integrar, né, reconhecer primeiro, aceitar, integrar todos os nossos outros aspectos e então, a partir desse ponto central, nos tornarmos responsáveis por eles e aí então fazer o nosso processo de síntese psicológica ou de psicossíntese. Então, quando a gente age dessa maneira, isso pode resultar em conflitos e inconsistências entre aquele indivíduo público e o indivíduo privado, que a gente observe muitas vezes, observa isso em muitas situações, né? A pessoa para o público externo tem um modo de expressão, uma maneira de se comunicar e às vezes internamente aquilo não está coerente, né? Na vida privada dela, aquilo não está coerente. E o que é pior, pode-se ficar completamente perdido quando não conseguir mais atuar numa determinada função. A gente percebe isso também quando pessoas, por exemplo, sei lá, agora é um pouco menos comum isso, porque o aspecto geracional hoje, né? As gerações de hoje estão mais diferentes.
Mas se a gente for pegar gerações mais antigas, o indivíduo, por exemplo, ele passava a vida inteira no mesmo trabalho, na mesma empresa, muitas vezes em funções um pouco diferentes, mas dentro daquela mesma cultura. E aí, quando ele se via ou ela fora desse contexto, não sabia o que fazer, porque tinha dedicado tanto tempo, tanta energia, tanto amor até, né, naquilo, e aí e altamente identificado. Então, quando deixa de existir aquela função, o indivíduo fica um pouco perdido. E aqui também eu penso que, em alguma medida, todos nós temos um perfil público e um perfil privado. E eles, por mais que às vezes pareçam diferentes, todos eles fazem parte de nós. Então, o nosso maior mistério, né, o nosso maior trabalho ou dever é a gente integrar isso, porque as duas partes são verdadeiras e é possível que a gente consiga harmonizar isso. Mas para isso a gente precisa também ter um pequeno grau que seja de desidentificação, para conseguir enxergar isso não como eu, como funções, como papéis, como subpersonalidades que eu tenho e me reconhecer como esse eu consciente, que vai executar e realizar esse trabalho de integração. Para muitas pessoas, a perda de um papel, função ou atuação social é semelhante à morte, levando a uma profunda crise de identidade, da qual, infelizmente, alguns nunca emergem. Até aqui, vamos fazer uma pausinha, né? Como é que fica para vocês? Vocês identificam isso? Vocês reconhecem, percebem em si, em alguma medida, nas pessoas com as quais vocês se relacionam ou se relacionaram? Eu, oi, gente, eu acho que é bem isso mesmo. Eu me identifico em muitas situações com pessoas, né, Aham, principalmente nas relações de trabalho, né, e às vezes eu percebo que as pessoas às vezes não gostam de mostrar algumas fragilidades ou alguma parte mais amorosa, mais emotiva, porque tem que cumprir ali um papel muito de líder, né, enfim. aham. A gente na vida encontra, né? Eu acho que na vida pessoal e nas relações, talvez as pessoas também ficam numa subpersonalidade de não poder mostrar emoções, né? De ter sempre um papel mais é, dominante, enfim. Mas eu acho que todo mundo vive muito isso, né? Eu penso que sim, Rô, também. Mais alguém? Bom, vamos passar para o próximo aqui, então. Paulinho, isso daí são Oi. as máscaras, né, que as pessoas falam, não é? Ou papéis São as mesmo, né? máscaras. É, Os papéis, as máscaras, aham, porque também até certo ponto é muito bom isso, eu penso, né? Porque quando você é muito em casa, por exemplo, e no meu caso, sou muito expansiva, eu gosto muito de brincar, eu acho que se eu levo isso para um ambiente de trabalho, não é legal. Então, assim, eu aí, entre aspas, ser muito verdadeiro também não é legal, tipo, para etiqueta dos negócios. É o que a Rô falou. A gente, sim, a gente acaba fazendo isso porque é demandado, assim, aí uma exigência, a gente, muita seriedade. Então, ou a gente acaba invertendo os papéis, traz a seriedade do trabalho para dentro de casa, né? Eu acho que a gente tem que aprender a dosar, pelo menos eu vejo assim. eu penso assim também, Cris, que às vezes, claro, dependendo de como a situação se apresenta, é importante a gente ter esse tipo de recurso interno, né? De perceber o que que demanda naquele momento, como eu posso agir, mas até para fazer essa gestão é preciso estar em alguma medida desidentificado, né? Senão a gente nem percebe esses detalhes mais sutis e às vezes a gente acaba mesmo levando de um ambiente para o outro. Acho que por isso que eu sou muito fã do exercício e da técnica da desidentificação, porque eu acho que ele é útil tanto para conseguir escolher, quanto para sair daquele personagem, né? Quando aquilo não é mais
necessário. Exato. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Como essa crise pode ser revertida? Ou ainda melhor, prevenida, né? Essa crise de uma identificação muito profunda com alguma determinada função, papel ou sub, e aí quando a gente se vê sem ela, para a gente não entrar nessa crise, ou se a gente já entrou, como é que a gente pode relacionar isso melhor? O Assagioli responde: através da psicossíntese, não uma psicossíntese parcial, como a da própria função, do próprio ofício, da parte enraizada no mundo social, mas com uma psicossíntese mais ampla e completa, que inclui toda a personalidade. Vamos ver melhor aqui. A distinção entre a psicossíntese integral e parcial é muito importante, pois nos aproxima do tema da desidentificação. As subpersonalidades, afirma Sagioli, são centros de psicossíntese parcial, pois não podem incluir todos os elementos do ser bio, psico e espiritual. Quando a gente está muito identificado com uma subpersonalidade, e aqui é muito legal esse conceito da Sagioli, porque a subpersonalidade, mesmo, né, que a gente tenha visto que ela é formada em geral na primeira infância, ou quando a gente passa por um momento muito intenso psicológico, que isso gera muitos elementos para a gente, a ponto da gente criar mesmo, como se fosse um centro menor dentro do centro, né? Que é o que a sub faz, porque ela acaba sendo um polo magnético atrativo em uma parte aí do nosso ser biopsicoespiritual. Mas ela também é importante a gente pensar que, com o desenvolvimento da consciência, com o desenvolvimento e a aquisição de outros recursos que a gente vai passando ao longo da nossa vida, ela também vai se desenvolvendo, ou pode vir a se desenvolver, até para se adaptar mesmo a uma situação diferente, ou como a Tatinha lembrou na aula passada, a um papel diferente que a gente executa. Então, essa sub, ela também se desenvolve. E é possível que a gente faça até um processo de psicossíntese, né? Ou de aumentar de realizar sínteses psicológicas dentro ou sob aquele momento, aquele centro mesmo, que é a subpersonalidade. E quando a gente faz isso, em alguma medida, a gente, claro, também promove desenvolvimento de consciência. Mas é importante a gente pensar que o que a gente deve fazer é essa psicossíntese geral. E como é que a gente faz isso? Se desidentificando, reconhecendo o máximo que a gente puder de subs diferentes, aceitando todas elas e então percebendo como que a gente consegue integrá-las. À medida que a gente vai fazendo isso e ao mesmo tempo a gente vai integrando a nossa tríplice personalidade, que é o corpo físico, as nossas emoções, o nosso funcionamento mental cognitivo, aí a gente vai conseguindo fazer uma psicossíntese integral. A gente vai conseguindo incluir todos esses aspectos, e aí, claro, né, numa perspectiva ainda mais ampla, que é o nosso objetivo, conseguir incluir todos esses recursos da personalidade a partir do eu, do self, né, do eu superior, da alma, entender como a alma escolheu utilizar todos esses recursos, como a alma escolheu, é, ou não é nem como, né? É o para que a alma escolheu todos esses recursos, promoveu todas essas crises, promoveu até a criação mesmo das subpersonalidades, para qual objetivo, né? Com que propósito? Com qual plano, né? Para daí a gente de fato conseguir a verdadeira autorrealização, que é a realização a partir do nosso eu superior, do qual todas essas pequenas realizações também fazem parte e também vão nos levando para pontos cada vez mais elevados de consciência, dentro mesmo que seja da nossa subs ou até mesmo da nossa personalidade como um todo. É, então, a psicossíntese fala muito, e o trabalho com as subpersonalidades é um trabalho basicamente de acolhimento e de integração, né? Reconhecer, acolher e integrar. E quando eu me integro, eu vou me tornando responsável por isso.
Aí eu vou, deixa eu puxar um pouquinho para cima aqui. As sínteses parciais podem ser organizadas de duas formas diferentes. Primeira, o sistema segregado, no qual cada subpersonalidade decide por si mesma, sem levar em conta as outras variáveis em jogo, e tenta atingir seus objetivos, criando profundas contradições e conflitos na pessoa. Então, quando a gente faz essa síntese parcial, né, aquilo que eu dizia, a subpersonalidade ela está também ali presente, ela também vai querer se desenvolver em alguma medida quando eu vou me desenvolvendo como ser humano, quando eu vou adquirindo outros recursos, quando eu vou estudando outras coisas, fazendo outros treinamentos, tendo outros objetivos, me relacionando, né? Só que se a gente faz isso muito focado, muito identificado com essa sub, eu vou conseguir, em alguma medida, alcançar meus objetivos, mas é uma dentre várias outras subs que eu tenho. Então, muito provavelmente, eu vou criando contradições e conflitos, porque eu vou estar conseguindo focar e levar a minha atenção lá, mas muitas vezes eu estou fazendo isso sem levar em conta os diversos outros papéis, funções, subpersonalidades que eu tenho aqui dentro do meu mundo psicológico. E é isso, claro, pode ser que num dado momento eu consiga atingir uma certa realização, mas eu vou ter diversas outras partes ali que foram subjugadas. E isso não vai promover em mim uma paz, uma realização de fato. Eu vou conseguir, de repente, uma realização parcial. Mas ali, no restante do meu ser, eu vou estar ali convivendo com contradições e conflitos. E isso é muito comum na gente mesmo, quando a gente não realiza o nosso processo de autoconhecimento e é muito comum observar nas pessoas com as quais a gente convive isso acontecer, né? Às vezes o indivíduo é profundamente realizado num aspecto, mas para isso deixou de lado muitas coisas. E aí a gente percebe que vai criando mesmo contradições e conflitos internos e nas próprias relações. Né? Acho que é importante a gente avaliar isso em nós, né? Não, eu estou citando as outras pessoas só para a gente às vezes ter um referencial, mas o mais importante é a gente olhar isso em nós. Em que medida que a gente faz isso, e tudo bem, sem culpa, né? Mas buscando reconfigurar isso, né? Resetar. E a segunda síntese, né, o segundo modelo de síntese, a segunda forma é o sistema integrado, onde há um centro superior, que é primeiro o eu consciente. Né? Esse primeiro centro superior é o nosso eu consciente, porque ele que vai já percebendo essas subs, os movimentos, ele vai promovendo o autoconhecimento, vai percebendo ali o que a gente tem, quais são os recursos, quais são os instrumentos que a gente tem em mão e lidar melhor com isso, ter um aproveitamento mais consciente, mais econômico disso. E depois, né, quando a gente já está em alguma medida integrado, a gente já está entendendo que existe um outro eu consciente, um outro eu mais elevado, um aspecto de consciência mais ampla, que é o que a gente chama de transpessoal, ou que transcende a personalidade, que coordena e gerencia esse todo, toma decisões e alcança os seus objetivos. No primeiro caso, as subpersonalidades assumem a função de fins, ou seja, é o que a gente quer chegar naquele objetivo. E no segundo caso, as subs são os nossos meios, porque a gente vai perceber que já que a gente tem essas subs, como que a gente pode utilizá-las para então chegar nesse fim que vai ser uma consciência cada vez mais inclusiva, mais ampla, onde a gente vai poder ter um aproveitamento mais pleno dos nossos recursos. Então, a gente vai ter, no fim das contas, uma vida mais plena. Então, o processo de psicossíntese é um processo de autoconhecimento e de integração, porque a partir desses mecanismos que foram criados, que eu vou conseguir, de fato, levá-los para um ponto, uma perspectiva mais ampla, e é isso que vai promover a minha plena expressão, a minha real autorrealização. Elas são justamente consideradas como identificadores transitórios, estágios de passagem, mas que são importantes, percebe? Como eu não vou suprimir, eu não vou negar, né?
eu vou conseguir estar desidentificado e então me identificar temporariamente. Porque o que que é um identificador transitório? É algo que eu percebo que eu preciso me identificar, é um pouco semelhante àquilo que a Cris trazia no slide anterior. De, ó, eu preciso desempenhar um determinado papel, usar uma determinada máscara aqui, porque é isso que esse ambiente necessita de mim. E tá tudo bem, é legal fazer essa gestão, é importante. Mostra recurso, mostra habilidade, mostra desidentificação. O importante é aquilo que a gente dizia, né? De não levar isso para depois, né? Então, é um identificador transitório, estágio de passagem para uma síntese mais ampla e global. Concluímos com as próprias palavras de Assagioli. As subpersonalidades não são capazes de produzir uma psicossíntese completa, na qual todos os elementos que nos constituem são coordenados. Por quê? Porque ela está absoluta ou quase absolutamente identificada com aquele modelo que ela foi criada. Então, óbvio, ela vai conseguir fazer no máximo, se ela conseguir, uma síntese parcial. No entanto, é através dessas pequenas sínteses parciais que se constrói o caminho para as sínteses que são mais amplas. Tem mais um tempinho aqui, acho que dá para a gente ler mais esse slide. Temos mais 6 minutinhos. Então, como é que a gente faz essa psicossíntese completa, né? Para implementar uma psicossíntese desse tipo, é necessário um centro unificador que tenha outros elementos. Vamos ver o que que é isso. Em primeiro lugar, esse centro deve ser de natureza diferente da de todos os elementos individuais e particulares que constituem a nossa psique. Deve ser diferente e superior a elas, porque só assim pode ter o poder de direcioná-los e integrá-los em uma unidade orgânica. Então, o que que é isso, Paulo? De novo, começa com a desidentificação, né? Começa com a desidentificação, com o voltar, com o criar esse espaço interno de observação, com o criar esse espaço de gestão mesmo, né? De consciência, de autopercepção. E aí, à medida que a gente vai fazendo isso, e a gente vai, ao mesmo tempo, buscando contato com a nossa alma, construindo o nosso Antakarana. Cada pequeno passo que a gente dá no Antakarana, a gente vai elevando esse centro unificador. A gente vai enxergando e organizando a nossa vida psicológica a partir de um ponto mais amplo, mais elevado, mais inclusivo, com mais recursos psicoespirituais. Então, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai tendo esse poder, é poder mesmo a palavra, de direcionar e integrar todos os recursos da nossa personalidade em uma unidade orgânica. O que que significa esse termo orgânico? Que é vivo, né? Onde não é estático, onde eu vou o tempo todo fazendo essa gestão. Lembra que a gente fala que o plano da hierarquia para a humanidade é orgânico? Por quê? Porque a hierarquia irradia um estímulo, esse estímulo impacta a humanidade, ela observa esse impacto e então reconstrói ou molda esse plano a partir das respostas. A alma faz a mesma coisa com a gente. Ela imprime um estímulo, uma impressão, observa como que a nossa personalidade responde a isso, e então ela vai refazendo ou adequando esse plano. O que a gente começa a fazer é isso também. Quando a gente vai se tornando mais autoconsciente, a gente vai também observando as situações que a vida promove, né, que a alma promove para a gente, vão também trazendo impactos diferentes, e aí a gente vai fazendo conscientemente o papel que a alma faz no nível ainda mais amplo, que é organizar todos esses nossos recursos. E aí a gente vai ficando cada vez mais reconhecendo esse mecanismo e essa forma de serviço, de atuação da alma, a gente vai também se tornando mais responsivo, enquanto personalidade, né, a os estímulos e as impressões da alma. E em segundo lugar, esse centro não deve ser algo externo à personalidade, mas íntimo com ela, algo central. Em suma, o centro unificador deve ser
Primeiro o nosso eu consciente e depois o nosso self. Acho que é melhor a gente parar por aqui, porque a gente está quase terminando a nossa apresentação. Acho que esse é o último slide, mas eu acho que vale a pena a gente deixá-lo para a semana que vem, para daí a gente fazer uma amarração de todos. Pode ser assim? Sim, Paulinho. Pode ser. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso que a gente falou hoje. Como é que tá para vocês? Faz sentido? Não faz? Em que medida faz? A gente tem 2 minutinhos antes de acabar a nossa reunião. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Para mim faz muito sentido, sim, Paulinho. Só tenho algumas dúvidas ainda com relação a essa última parte desse centro unificador, né? Mas eu acho que conforme a gente for estudando, isso vai ficando mais claro, né? Tá. A grosso modo, Rô, o centro unificador é como se fosse um ponto de apoio da nossa consciência. Se a gente fizer uma analogia, por exemplo, com os chakras, né, um indivíduo que está muito emocionalmente centrado, né, identificado, o centro unificador dele vai ser, por exemplo, o plexo solar. Um indivíduo que está muito mental, que a vida dele é nesse sentido mais de criação mental, de organização, de pensamento, vamos dizer assim, ele tá, o centro unificador dele vai ser o chakra laríngeo. Se é um indivíduo que está no processo de autoconhecimento, ele está utilizando os recursos da personalidade, ele está se desidentificando, ele está mesmo num processo integrativo, o centro dele de apoio, o centro unificador vai ser o ágina. Um indivíduo altamente espiritual, que já está muito identificado com a alma, o centro dele vai ser o coronário. Estou trazendo essa analogia só para ficar um pouco mais palpável para a gente, mas no fim das contas, tudo isso baseado na construção do Antacarana. Cada vez que a gente dá um passinho em ganho de consciência, cria-se um novo centro unificador. É o ponto de apoio máximo da nossa consciência. Mesmo que ao longo do nosso dia,